Bem-vindo ao vídeo do desafio número 2 do Intelimento 2.0. Se você ainda não fez a parte da escrita, de observar a foto deste desafio e tirar suas conclusões, então pare o vídeo agora, confie em mim, pare o vídeo e volte e faça a parte que o desafio pede que você faça antes de assistir o vídeo. Senão o vídeo vai te influenciar e o trabalho não vai ser tão bom, o resultado como poderia ser, ok? Bom, então considerando que você já tenha feito esse trabalho, eu gostaria de deixar algumas lições, alguns comentários que eu concluí quando eu estudava essa foto. Primeiro, eu vi essa foto casualmente, né, por acaso, quando eu estava em um site de notícias, e a foto me chamou muita atenção. É uma foto muito dramática, né, do treinador Tom Izzo com o seu jogador Matt McQuaid. E várias coisas me vêm à mente, mas a principal que me vem à mente foi o contraste da atitude, da expressão do treinador, do Tom Izzo, e a expressão do jogador, do Matt. Você vê ali que o treinador, ele está vermelho, às vezes estão saltando, ele literalmente na cara do jogador, gritando, dando alguma instrução durante o jogo de basquete, apontando o dedo, ó, você vai lá, em outras palavras, parece que ele está falando, você vai lá e você faz isso, quer dizer, você vai ganhar esse jogo, vai fazer aquilo, dando a ordem para o seu jogador. Mas, por outro lado, o jogador Matt está ouvindo aquilo, o coach aqui no ouvido dele, o treinador aqui no ouvido dele, gritando, e o Matt, o jogador, está com um olhar totalmente sereno, focado apenas no que ele está ouvindo do treinador e não na maneira que o treinador está falando. Quer dizer, uma separação muito clara entre a mensagem e o meio que a mensagem está sendo passada. Quer dizer, a mensagem provavelmente era uma instrução, uma diretriz para o jogo. Você vai lá e faz isso, isso e isso. Então, o Matt estava atento a essa mensagem. A maneira que a mensagem estava sendo passada era com toda a força, com toda a imposição, com toda a firmeza pelo treinador, que obviamente fortalecia, reforçava a importância da mensagem. Mas, de uma forma, você há de convir comigo, um tanto agressiva, não é verdade? Porém, o jogador, o Matt, não estava abalado com aquela maneira do seu técnico falar com ele. Ele simplesmente focou na ordem e no que ele iria fazer a respeito daquilo. Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo que muitos homens têm perdido esse espírito de dureza, esse espírito de rigidez, de seriedade, esse espírito sisudo, como a gente vê ali no treinador, que obviamente ele está em um ambiente competitivo. Essa liga, essa divisão do basquete colegial nos Estados Unidos é uma liga extremamente competitiva e obviamente ele precisa ter esse espírito para levar os seus jogadores à vitória. E eu estudei um pouquinho a respeito do Tom Izzo, desse treinador, e eu descobri, veja só, não é coincidência, não é? Que ele é o treinador com o mandato mais longo na divisão. Ele já é treinador dessa equipe há 20 anos. 20 anos ele comanda essa equipe. Ele tem recordes de vitórias, vários recordes de vitórias. Ele já celebrou mais de 500 jogos ganhos, campeonatos vencidos. E não só isso, na divisão que ele joga, vários dos outros treinadores, os treinadores das outras equipes que ele joga contra elas, foram formados por ele. Quer dizer, um homem que faz discípulo. E os discípulos dele se tornam tão bons quanto ele. Quer dizer, não é um cara
Eu não conheço o caráter dele, eu não conheço a vida pessoal dele, estou aqui falando apenas de uma fatia da vida dele, que é o seu desempenho profissional, naquilo que ele faz. O cara é bom. Agora, tem a ver com esse espírito que a gente viu na foto? Absolutamente. Ele já foi considerado um dos 10 coaches, uns 10 treinadores mais irados, mais temperamentais, no sentido de expressar a sua ira contra a derrota, contra a situação negativa da sua equipe, de toda a divisão que ele joga. Quer dizer, ele tem um espírito sisudo, um espírito aguerrido e rigoroso, rígido com o seu trabalho e com os seus jogadores. Então, eu vejo que hoje os homens, de forma geral, são muito sensíveis. Os homens, especialmente os homens do mundo ocidental, eles parecem que hoje são muito moles, sensíveis, cheios de não me toques. Você olha muitos ícones masculinos, se a gente pode chamar de masculinos, na cultura hoje, cantores, atores, jogadores, você vê muitos ícones masculinos hoje, e o que eles mostram? Eles mostram sensibilidade, não me toques, ser politicamente correto, cuidado. A sociedade hoje está muito afeminada e o homem está, de forma geral, castrado. Eu não estou aqui defendendo que nós vamos voltar à época do barbarismo, que vamos ser bárbaros, que vamos ser brutos, estúpidos. Não estou falando nada disso. O homem inteligente, ele sabe fazer o equilíbrio, ele sabe ser sensível, ter os momentos de sensibilidade com o seu filho, com a sua esposa, com um estranho, uma pessoa, um colega de trabalho. Ele sabe ser sensível e respeitador, mas ele também sabe ser firme, ele também sabe ser rígido com respeito às coisas que ele tem que enfrentar, que ele tem que realizar, que ele tem que vencer. E é disso que eu estou falando. Hoje, muitos homens são tão sensíveis que você não pode dar uma bronca neles. Você não pode falar um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais forte com eles, que eles ficam cheios de não me toque, injustiça, é bullying. Isso é bullying, então bullying, eu estou sofrendo bullying. Quer dizer, o que é isso? Pense como que isso influencia você no seu ambiente de trabalho, como que isso influencia você no seu casamento, no seu relacionamento, na sua escola, em todos os sentidos. Como que isso influencia você? Provavelmente, se você é uma pessoa extremamente sensível, se você é um homem emocional, um homem emotivo, que fica todo cheio de não me toques, de sentimento por causa da maneira que alguém tratou você, que alguém falou com você, então você é um derrotado. Desculpe falar assim, mas você é um derrotado. Você é um derrotado. O que você precisa desenvolver? Você precisa desenvolver a chamada casca dura. Casca grossa. Ser casca grossa, ser casca dura é o seguinte, pode bater que eu aguento. É o que Jesus falou, dá outra face. Esse dá outra face não é ser mole. Dá outra face é você aguentar. Dá outra face é você ser duro. Porque não, o mole não dá outra face. O mole não dá outra face. Você ser duro, você aguentar, você saber separar a mensagem do meio. Quer dizer, às vezes o seu patrão, o seu pai, a sua mulher, qualquer pessoa chega para você e fala para você uma coisa dura, uma verdade dura com você. E aquilo dói, eu sei que dói, mas às vezes você desfoca da mensagem e foca no meio. Você foca, por que você falou assim comigo? Não se fala assim, poxa, olha só como que ele falou comigo. Pô, peraí. O homem de verdade, ele tem casca grossa, ele sabe resistir às emoções, não é qualquer coisa que o abala. Então, neste desafio, talvez você tenha escrito outra coisa totalmente diferente, e eu não estou dizendo que você está errado, porque a foto está aberta à interpretação, mas a minha interpretação, o que eu aprendi, o que eu tirei para mim dessa foto, foi exatamente isso. E eu gostaria de passar isso para você, e você pode deixar nos comentários aí o que você concluiu também a respeito
das suas avaliações do que o que eu falei, outra coisa totalmente que eu nem percebi, mas você percebeu na foto. Deixe seus comentários, mas decida o que você vai fazer a respeito disso que nós falamos. Decida ser uma pessoa, pelo menos para mim, a lição que eu tirei da minha meditação, da minha reflexão, é exatamente isso. Eu vou começar a me avaliar mais os meus sentimentos, as minhas reações, se eu tenho focado na mensagem ou no meio, e vou pedir a Deus, ao Espírito de Deus, que me ajude a ter esse espírito que eu vejo nos homens, nos heróis da fé, na Bíblia. A gente vê homens, a gente vê, quando a gente lê a atitude dos homens de Deus, nós não vemos fraqueza, moleza, sensibilidade. Nós vemos equilíbrio, mas nós vemos firmeza. Aliás, isso é uma coisa que eu noto até quando eu vou para Israel, hoje, no século 21. Se você já teve a oportunidade de visitar Israel, quando você está na rua, quando você está lá vendo os árabes, os judeus, entre eles ou um com o outro, você vê eles falando, quem está de fora, parece que eles estão brigando, porque eles falam alto, eles falam, eles gesticulam, aquele jeito ali do Oriente Médio, mediterrâneo, é um jeito assim bem expressivo de falar, eles gritam, eles falam no telefone, eles fazem cara, deixa o outro falando sozinho, dá as costas. Quem está de fora, nós do mundo ocidental, olhamos esse pessoal falando, conversando, a gente pensa, estão brigando, quebraram o pau, nunca mais vão se falar. Daqui a pouquinho estão normal, falando normal. Por quê? Porque eles herdaram isso, eles têm essa herança. Nessa parte do mundo, no Oriente Médio, os homens têm mais casca grossa. Eles são mais rígidos, mais sérios, mais resistentes, mais duros no seu trato. E ninguém leva isso para o lado pessoal. É apenas uma parte de ser homem, de lutar pelos seus direitos, de não ter medo, de não ter vergonha de falar e de aguentar ouvir também. Essas duas coisas nós temos que desenvolver em nós. Então, está aí a minha meditação para você e eu espero que tenha ajudado em alguma coisa, tá bom? Deus abençoe e até o próximo desafio.